Bom dia a todos e todas. Bom terceiro ano. O livro 3 ele traz uma continuação e um aprofundamento na parte da física A quanto à dinâmica, certo? A aula 17 ela fala de maneira sucinta aí sobre a segunda lei de Newton, né? Que força é igual a massa vezes aceleração. Estou passando a imagem aí para vocês com um exemplo, ok? Vocês não estão de posse ainda do livro 3. E eu tenho do professor, então já estou passando aí com tudo resolvido, tá bom? O primeiro exemplo e o segundo exemplo. Então vamos lá para a segunda parte, que seria a aula 18. A aula 18, gente, ela fala aí, ó, sobre os princípios da ação e reação. As forças de ação e reação, elas nunca agem no mesmo corpo, em um só corpo. É sempre em corpos diferentes. Você vê aí, ó, o objeto, ele é atraído pelo campo gravitacional da Terra, o vaso. Quem é que atrai o vaso? A força-peso, né? É o peso dele, é a intensidade com que ele é atraído para o centro do planeta. Só que o que impede que ele desça, né, é o móvel, né? Então ele exerce uma compressão sobre o móvel reage. É o que a gente chama de força de contato, né? Essa compressão que é a força normal. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Bom, quando eu estou empurrando blocos, aí a questão 19, a força de ação é a força que o bloco A exerce em B. O cara ele empurra o bloco A, certo? E o bloco A empurra quem? O bloco B, utilizando um pedaço da energia cedida pelo cara aí, entendeu? Então o A empurra o B e o B reage sobre o A, oferecendo uma resistência ao seu movimento. Aí também um exemplo de força de ação e reação. Tudo bem? A força de tração também é uma força de ação e reação, certo? Lembrando que a força de ação e reação nunca age num só corpo, ela é sempre sobre dois corpos, tá? O cara puxa o fio e o fio puxa o carrinho, tá? Nessa imagem nós temos as condições para que o fio seja ideal e fique valendo a lei de ação e reação. Nessa imagem aí a gente tem também a aplicação de roldanas, o uso de roldanas. Você percebe que no teto aí tem duas roldanas, duas polias fixas. Qual é a única coisa que uma polia fixa faz? Ela inverte o sentido da força. Como assim inverte o sentido da força? Olha esse primeiro par de roldana aí à esquerda. Ou não, olha à direita. O peso da bolinha é para baixo, certo? Só que como está conectado ao fio, a força exercida pelo peso do outro lado é para cima. Para manter ela em equilíbrio, você tem que ter uma ação para onde? Para baixo, igual ao peso da bolinha. À esquerda, você vê que tem duas polias, uma móvel que pode subir ou descer à vontade e outra fixa que serve para inverter o sentido da força aplicada. Bom, nesse processo aí, o que a polia móvel faz? Você observa que tem um fio conectado lá em cima, né? Esse fio está conectado na polia fixa e no teto. Ele acaba dividindo o esforço pela metade. Ou seja, se essa bolinha aí ela pesa 20 quilos, eu vou sentir quanto à esquerda puxando o fio? A metade, 10 quilos. A outra metade, quem está sentindo é o suporte, é a parede lá. Beleza? Cada polia móvel ela quebra o esforço pela metade. Ok? Bom, aí eu tenho a ação da polia, né? No plano inclinado, a polia fixa só faz inverter o sentido da aplicação da força. Aí temos a explicação detalhada aí sobre de como a polia móvel ela reduz o esforço da pessoa. O dinamômetro é um dispositivo que tem uma mola dentro, aí você pendura, que nem uma balança antiga. Você pendura um corpo no ganchinho lá embaixo. De acordo com a deformação da mola, eu vou calcular o peso do objeto. Se tiver preso a um fio, é tração.
que nem nós já fizemos uma questão em sala, que eu fiz até a decomposição de força, né? Tinha uma mola e um objeto preso por um fio. Aí temos dois exemplos resolvidos. Perdão, um exemplo resolvido. A terceira lei de Newton diz que para toda ação sempre há uma reação oposta e de igual intensidade. Quando você está tranquilamente andando pela rua, a calçada está recebendo dos seus pés uma determinada força. Você pode nem perceber, mas o chão reage e devolve a seus pés uma força com a mesma intensidade e direção, só que em um sentido contrário. Um outro exemplo pode ser um avião com as turbinas ligadas. Essas turbinas estão exercendo uma força sobre o avião, ou melhor, uma ação sobre ele. Mas como a terceira lei de Newton nos diz que toda ação vai ter uma reação realmente vai acontecer. Só que qual é o papel da reação aqui? Bem, sem a reação, que vai ser no sentido contrário, o avião não ia chegar nem a se mover. A reação vai corresponder à intensidade da ação, só que vai ocorrer no sentido oposto. É com base nessa lei que podemos explicar por que um foguete consegue decolar. Tente imaginar. Bom, achei esse canal interessante do cara, hein? Ele mesmo está produzindo um moitão aí. Dá uma olhada, ele faz de dois tipos. Vamos ver. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse dispositivo aqui com o qual a gente pode reduzir pela metade a força necessária para se levantar uma carga. Bom, a montagem dele é bem simples, né? Consiste de uma corda e duas roldanas e eu preciso de dois pontos fixos no alto onde eu vou fixar a corda e uma das roldanas. Bom, uma das extremidades da corda fica presa num ponto fixo, passa por dentro dessa primeira roldana e por dentro da segunda roldana, que deve estar fixa lá em cima também. Então, uma extremidade da corda e uma das roldanas vão estar fixas no alto. Bom, essa roldana aqui ela pode se mover. Então, olhem aí como é que o dispositivo funciona. O princípio de funcionamento então é o seguinte: para demonstrar, a gente vai usar, eu preparei aqui, ó, 4 garrafas. Todas elas têm 2 litros exatamente. Então, a gente vai tentar levantar essas 4 garrafas aqui. Usando o peso de apenas 2 garrafas. Prontinho. Bom, então quando eu soltasse isso daqui, o sistema deveria descer, né? Não desce pelo seguinte: além dessas 4 garrafas, o sistema também, ó, tem essa roldana, tem o peso dessa roldana que tem que ser levantado. Então, para compensar o peso dessa roldana e também, né, algum atrito que deve existir aí, eu vou pendurar aqui junto com essas 2 garrafas, mais isso daqui, ó, mais 1 litro de água. Então, pendurando aqui. Bom, aí percebo que o sistema já funciona. Então, ó, soltando aqui, um pequeno impulso para ele começar a descer. Infelizmente tocou ali, mas ó. Então, o peso de 2 garrafas levantando 4 garrafas. Mas o vídeo de hoje não é para mostrar isso daqui, não é muita vantagem. Eu multipliquei a força por 2. Nós vamos ali para uma outra área onde eu vou mostrar que dá para multiplicar a força por 6. E aí você vai fazer um esforço muito menor. Bom pessoal, esse é o sistema moitão cadernal que vocês vão usar. Vou mostrar para vocês como é que a gente fixa a corda nele então. Bom, nessa anilha aqui vocês vão amarrar uma das extremidades da corda. Eu por acaso tenho esse ganchinho aqui, eu vou apenas passar o gancho. Uma vez tendo prendido a corda ali, ó, você vai passar agora a corda pela primeira roldana aqui embaixo e a primeira roldana lá em cima. O processo é o mesmo. Segunda roldana aqui embaixo, segunda roldana lá em cima. Observem que a gente está fazendo o seguinte, ó.
Na roldana de baixo, a corda entrou aqui por trás. Aí ela sai aqui pela frente, entra na frente da primeira roldana lá em cima, né? Então na roldana de baixo a corda entra por trás e na de cima ela entra pela frente. Sai lá atrás e entra na próxima. Então tá aí, pessoal. Tá aí o sistema montadinho. Bom, pessoal, aqui eu tive que usar essas cordinhas mais finas porque a minha corda mais grossa, que é adequada para o sistema de roldanas, ela não tinha comprimento suficiente. E é importante, quando você for usar isso numa situação real, né, usar uma corda que se adapte, né, à roldana aqui, ó. O fabricante desse sistema pede para você não usar cabo de aço, porque ó, se for uma corda mais fina, ele acaba entrando nesse vão que existe aqui ó, e trava o sistema, né? Então use uma corda com a espessura adequada para o seu sistema de roldana. Bom, então vamos fazer um teste aqui, já que a nossa carga não é muito grande, né? Ela consiste apenas de 12 garrafas de 2 litros, né? Que ó, todas estão cheias do lado de cá, e eu vou tentar levantar essas 12 garrafas usando apenas essas duas. Bom, não está subindo porque eu tenho que compensar o peso desse elemento que está pendurado aqui ainda, né? Então eu vou colocar mais uma. Como ele é um pouquinho mais pesado, estou colocando agora 2 litros. E eu acabei descobrindo que nem colocando 2 litros para compensar o peso daquele ali, ó, o sistema se moveu. É porque nesse sistema aqui, ó, de moitão cadernal, o atrito parece ser mais alto do que naquelas duas roldanas, porque agora eu tenho um número maior de roldanas, né? Tanto aqui quanto lá em cima. E ainda precisei dessa outra roldana aqui para afastar as garrafas uma das outras. Então, como isso aqui é a situação real que você vai encontrar aí, ó, né? Numa situação real, o atrito aqui, ó, fez grande importância, né? Mas vamos ver que dá para levantar. Então tá aqui, essas 3 garrafas aqui vão levantar aquelas 12 com um pequeno auxílio do meu dedão, né? Então eu posso empurrar aqui com o dedo e consigo levantar o sistema. Então esse empurrão que eu precisei dar foi para compensar as forças de atrito que nesse caso agora foram importantes para o sistema, né? O atrito aqui é mais alto. Então, mais uma tentativa. Então é um sistema que, em teoria, multiplicaria a força por 6. Na prática, né, eu tenho atritos, né, nas roldanas que não permite que a fórmula funcione perfeitamente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem não conhecia o sistema, né, e acha que precisa disso no seu lazer ou no seu trabalho, né, aí a dica. Então até o próximo.